Fala galera, quem vos fala é o Will Castro Alves do bug.com.br. Muito bem-vindo a esse canal. Eu falei que eu ia explicar sobre os títulos federais norte-americanos, né? O Tesouro Direto americano, afinal de contas, poxa, se tem Tesouro Direto aqui no Brasil e ele é tão bom, quem sabe eu vou investir no Tesouro Direto americano? Mas antes de começar, eu já vou te dar uma notícia não muito boa. Sempre quando a gente vai para fora, né? Eu moro no exterior e tentar comer uma feijoada. Uma vez eu tentei comer um churrasco em Edimburgo, na Escócia. Levei minha atual esposa, que era namorada. Cara, foi vergonhoso, assim, porque era muito ruim. Acho que não é nem culpa do churrasqueiro, é que, enfim, não tinha, ainda mais para um gaúcho, cara. Então, assim, foi vergonhoso. E eu entendo que, da mesma forma, querer comer uma feijoada nos Estados Unidos, enfim, não vai dar muito certo. Então, o primeiro ponto é esse. Por que eu estou falando isso? O investidor, quando ele investe lá fora, no mercado internacional, ele tem que se adaptar, ele tem que entender o que aqueles mercados têm de bom, o que eles oferecem de bom. E falando especificamente do Tesouro Direto norte-americano, infelizmente, os brasileiros eles não conseguem comprar títulos diretamente no Tesouro Direto americano, porque você precisa de um Social Number, Social Security Number, e também precisa de uma comprovação de ser um taxpayer, né? Ou seja, de tu pagar os impostos nos Estados Unidos, o endereço nos Estados Unidos. Então, por esses fatores, fica praticamente impossível, né, um investidor normal, pessoa física brasileira, investir nos Estados Unidos. Mas não me abandona aqui nesse vídeo, eu vou te explicar e vou te mostrar que existe sim uma forma de investir nos títulos de dívida soberana dos Estados Unidos. Então, vem comigo, me acompanha, que primeiro deixa eu só explicar rapidinho quais são esses títulos e as diferenças deles, e depois eu vou comentar com vocês alguns ETFs que você consegue comprar facilmente e que vai te dar a mesma exposição e tão barato quanto, eu prometo, tá? Eu uso a Avenue Securities como a corretora que eu opero, enfim, para comprar esse tipo de título lá fora, ainda que meu foco lá não seja tanto investir em renda fixa, vocês me acompanham e eu posto a minha carteira no bug.com.br, mas ainda assim, para quem tiver interesse, eu vou comentar aqui alguns ETFs bem legais. Mas deixa eu só explicar rapidinho então quais são os títulos americanos. Primeiro, começando pelos de mais curto prazo, as T-Bills, Treasury Bills. Esse é o nome dos títulos que tem um vencimento de até um ano, até 12 meses. Eles são emitidos em 3, 13 e 26 semanas, tá? Ou seja, são títulos bem de curto prazo, ou seja, o governo americano ele emite esse título, ele capta dinheiro do mercado para honrar seus compromissos. É a dívida do governo americano, bem de curto prazo. Qual que é o risco desse título? Bom, os Estados Unidos quebrar em algumas semanas. Então, ou seja, um risco muito baixo e a taxa de juros também vai ser proporcionalmente muito baixa a que pagam as T-Bills. Eles não pagam o que a gente chama de cupom, né? Ou seja, você compra o título com um desconto em relação ao seu valor de face, por exemplo, tá? A taxa não é essa, porque é um desconto muito grande que eu vou falar aqui, mas você compra 90 para receber ali na frente a 100, tá? Então você compra com desconto para receber ali na frente um valor de face determinado. De forma bem simples, só o desconto ele é bem menor, né? Porque a taxa de juros é muito baixa. Saindo das T-Bills, a gente tem as T-Notes, Treasury Notes, tá? Qual que é a diferença? De 2 a 10 anos o período de emissão. Enquanto que nas T-Bills tu está falando de até 12 meses, nas Treasury Notes tu está falando de títulos que vão vencer em 2 anos ou que vão vencer em até 10 anos. Tá? São títulos bastante comuns, bastante líquidos, são bastante usados e eles pagam juros semestrais. Tá? Então, diferentemente do outro que não pagava, esse sim paga semestralmente, tem um juro. Eu estou olhando aqui na minha cola só para ver se eu não esqueci. E ele vai oscilar, esses títulos eles vão oscilar ao sabor das expectativas de juros, tá? Então, assim, é importante que o investidor que quer investir em títulos de renda fixa, ele saiba que sim, os títulos de renda fixa também oscilam, o seu preço no mercado oscila. É bem verdade que para quem não está interessado em vender no curto prazo, pode carregar esse título e ganhar o seu juro, tal qual foi acordado no início, na hora da compra, tá? Mas para quem já investe no Tesouro Direto, sabe que os títulos brasileiros também oscilam, né? Bom, as Treasury Notes, 2 a 10 anos. E aí depois a gente vem para os famosos Treasury Bonds. Os Treasury Bonds eles têm mais de 10 anos. Então são títulos bem mais longo prazo, de 10 a 30 anos. Também pagam juros semestrais. Eles também possuem um determinado valor e são negociados no mercado ao sabor das expectativas de juros. Então, você comprou uma Treasury de 10 anos ou de 30 anos, saiba que o preço dela no mercado vai oscilar.
o yield que ela vai pagar, ou seja, o quanto ela paga de cupom, o quanto que ela paga por mês de renda, semestralmente de renda, não muda, porque já foi acordado na hora da compra. Mas o seu preço ele oscila ao sabor das taxas de juros. Tem mais dois ainda, as TIPS, Treasury Inflation Protection Securities. As TIPS são uma proxy muito parecida com a nossa NTNB, a famosa NTNB. Então, ou seja, ela te dá uma taxa de juros fixa, mas ela também atualiza o valor do teu principal a partir do CPI, ou seja, semestralmente ela corrige, digamos assim, o valor do teu investimento pelo CPI e ela também te paga um juros semestral. Como ela é menos, eu diria que ela é menos conhecida e menos usada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um histórico, né, de inflação tão grande quanto a gente tem, então elas são menos populares do que as nossas NTNBs aqui no Brasil. E para acabar, tem os Municipal Bonds, e a gente vai entrar finalmente nos ETFs. Os Municipal Bonds são títulos, como o nome já diz, do município que emite, o estado que emite, Califórnia, São Francisco, Ohio, enfim, tem diversos. No Brasil a gente já teve isso, hoje em dia não tem mais, porque alguns se exageraram, digamos assim, nas emissões de dívida. Mas lá nos Estados Unidos ainda tem, então é possível você comprar um título de dívida da Califórnia, da cidade de Nova York, do estado da Flórida, de Miami, e por aí vai, tá? E esses são outros títulos também possíveis de serem investidos lá, ou seja, títulos públicos também possíveis de serem investidos. Bom, o bom aí dos Municipal Bonds é que eles têm um benefício da diversificação, né? Ou seja, eu não fico exposto necessariamente só ao tesouro americano, fico exposto ao tesouro da Califórnia ou de Nova York e por aí vai. Além disso, para quem é americano, obviamente tem os incentivos fiscais, então aí vale a pena também para eles. Bom, mas e aí, William, como é que eu faço para investir finalmente nesses títulos? Vamos lá, vamos começar por aquele que eu acho que é o mais seguro, o mais tranquilo. Cara, é o cofre, é poupança mesmo, assim, eu acho que o mais comparável seria a poupança aqui no Brasil, que é um ETF que se chama TFLO. Eu não vou falar os nomes todos porque eles são gigantes, né? Mas o TFLO, que é o ticker desse ETF, ou seja, o código de negociação desse ETF, ele tem juros flutuantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não sofre essas correções de mercado, o preço dele não oscila tal qual os de juros fixos, né? Porque quando tu fixa uma taxa de juros, se as expectativas mudam, o preço do título ele varia. Como esses são títulos de taxas flutuantes, esse ETF compra títulos de taxas flutuantes, o seu preço não tende a oscilar. Tanto é que se for ver um gráfico do TFLO é uma linha reta, tá? Então é realmente para quem, William, eu não quero perder dinheiro, não quero perder um centavo em dólar. Cara, TFLO é o ativo mais indicado para você que realmente busca um cofre, tá? Avançando aí, para quem começa a querer correr um pouco de risco ou quer investir para também ganhar um pouco mais de cupom, um pouco mais de yield, né? O IEF, I de igreja, E de elefante e F de faca, sei lá. Ele vai investir em Treasury Bonds de 7 a 10 anos. Desculpa, Treasury Notes, como eu acabei de cometer um erro aqui. Nas Treasury Notes de 7 a 10 anos, tá? Ele fica realmente na parte intermediária da curva, ele não é nem títulos muito longos, mas também não são títulos de curto prazo. Ele vai mirar aí em ter um yield, né, um cupom, um retorno sob o ponto de vista de renda, né, de algo em torno aí, de até 3% ao ano, esse é um objetivo, tá? E através desse ETF, o IEF, você paga uma taxa de 0,15% de taxa de administração, que é bem baixo ao ano, tá? Para você estar exposto aos títulos de dívida norte-americano. Nesse último ano a performance dele é muito boa, né? Porque as taxas de juros, as expectativas em relação às taxas de juros caíram bastante e os títulos dele se apreciaram. São Paulo não tem como, passa sempre avião o tempo inteiro. Falando da parte longa, né? Para quem quer comprar títulos de longo prazo, investir em títulos que sim vão flutuar um pouco mais ao sabor das expectativas de juros. TLT, depois eu vou escrever todos eles ali embaixo. TLT, parte longa da curva, a gente está falando de 20 a 30 anos, são aí sim as Treasury Bonds, vai oscilar mais. A taxa de administração também é de 0,15% ao ano, então é baixinha. Vai mirar aí num cupom, numa renda de uns 4%, digamos assim, ao ano. E no último ano, nos últimos 12 meses, ele performou muito bem, essencialmente porque as taxas de juros, que nem eu falei, as perspectivas caíram e quem comprou ali um pouco atrás, com taxas um pouquinho mais altas, está ganhando dinheiro. E para a gente encerrar,
Vamos lá para mais um, 2, 3, vamos para o quarto ETF, é o MUB. Para quem gostou dessa história de, cara, eu achei legal essa ideia de investir em algum título municipal, algum título estadual, tem o MUB, com uma taxa de DM de 0,07%, você fica exposto a mais de 3.800 tipos de títulos de diferentes cidades e estados dos Estados Unidos. E nesse último ano ele performou bem, aí, subindo 8%, também por conta das expectativas em relação às taxas de juros. O principal componente da carteira são os títulos de Nova York e de São Francisco, mas assim, cara, é bem pouco representativo porque o cara tem 3.800 títulos, é muita coisa. E vai mirar também nos 4% de cupom. Bom, já está longo esse vídeo, 10 minutos, espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilha, subscreve nesse canal, enfim, manda mais perguntas, eu vou fazer mais conteúdo sobre investimento internacional. William, tu investe em algum desses? Não, porque meu objetivo não é investir, não é segurança, eu não busco só segurança lá fora, eu busco um pouco mais de risco, tá? Mas sim, esse TFLO que eu comentei no primeiro momento, ele seria a forma mais interessante assim de remunerar, de não deixar o dinheiro parado, tá? É uma sugestão, enfim, não tratem isso como uma recomendação. E conforme eu falei, isso tem a ver muito mais com o meu perfil, tá bom? Deixa essa sugestão aqui que eu vou trazer mais e mais conteúdo sobre investimento internacional. Era isso, aquele abraço.